Antes de enfrentar este dia, ouça essa oração. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de você se levantar da cama, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com compromissos, contas, problemas ou decisões que precisam ser tomadas hoje, eu quero que você respire fundo por um instante e permita que o seu coração se acalme. Existe algo poderoso acontecendo neste exato momento, mesmo que você não consiga perceber. O simples fato de você estar ouvindo esta oração não é coincidência. Nada específico, ninguém nos feriu diretamente, não houve uma grande notícia ruim, mas ainda assim, o coração amanhece cansado, a mente acelerada e a alma inquieta. Talvez você tenha dormido, mas não descansou. Talvez tenha fechado os olhos, mas os pensamentos continuaram em movimento. Para este dia, você precisa alinhar o seu espírito com aquilo que é eterno. Muitas pessoas começam o dia em modo de sobrevivência. Elas acordam já atrasadas, já preocupadas, já tensas, já imaginando tudo o que pode dar errado. O coração dispara antes mesmo do café. A mente corre para o futuro, tentando prever cenários, controlar resultados e evitar frustrações. Podemos fazer planos, organizar horários e definir metas, mas o próximo minuto nunca está totalmente em nossas mãos. E é exatamente aí que nasce a ansiedade, quando tentamos carregar um peso que não fomos criados para suportar sozinhos. Talvez hoje você esteja prestes a enfrentar uma conversa difícil. Talvez exista uma decisão importante esperando por você. Responsabilidades que parecem não ter fim. Ou talvez o seu maior desafio hoje seja interno, uma luta silenciosa que ninguém vê, um medo que você não compartilha, uma dúvida que insiste em voltar sempre que o silêncio aparece. Seja qual for a sua realidade, há algo que você precisa lembrar antes de dar o primeiro passo deste dia. Você não precisa enfrentá-lo sozinho. E não perde o controle da situação. Enquanto você dormia, Deus já estava cuidando de detalhes que você nem imagina. Enquanto sua mente descansava, Ele continuava sustentando aquilo que você não consegue segurar. E agora, antes que o barulho do mundo tome conta do seu coração, este é o momento de entregar tudo nas mãos certas. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, sentindo que algo não está bem, onde que o dia será difícil. Mas eu quero que você saiba que sentimentos não definem verdades. O que você sente agora não determina o que Deus está fazendo. Muitas vezes, o céu está em completo movimento, mesmo quando tudo parece silencioso aqui na terra. Há dias em que Deus trabalha no invisível, dias em que não vemos sinais claros, não ouvimos respostas imediatas e não sentimos emoções intensas. Para o caminho. Por isso, antes de enfrentar qualquer batalha externa, é necessário alinhar o interior. Antes de lidar com o mundo, é preciso aquietar a alma. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de carregar responsabilidades que parecem grandes demais, cansado de ser o apoio de todos, enquanto você mesmo se sente sem apoio. Se for assim, esta oração é para você. Apenas que você confiasse. Há uma diferença profunda entre acordar para mais um dia e acordar entregue nas mãos de Deus. Quando começamos o dia sem oração, enfrentamos tudo na nossa própria força. Mas quando começamos o dia na presença de Deus, enfrentamos tudo sustentados pela força dele. E essa força não se limita à ausência de problemas, mas à presença de paz, mesmo em meio a eles. Conflitos e pressões, permita que seu espírito seja lembrado de quem governa este dia. Não é o medo, não é a ansiedade, não são as circunstâncias, não são as notícias, não são as pessoas. Este dia pertence ao Senhor. Talvez você tenha acordado pensando em tudo o que pode dar errado.
Dia em que aquilo que parecia travado começa a se mover. E se hoje for o dia em que a paz que você vem pedindo finalmente encontra espaço dentro do seu coração? Às vezes, não é o dia que precisa mudar, somos nós que precisamos nos posicionar de maneira diferente diante dele. Quando oramos antes de enfrentar o dia, nós não pedimos apenas proteção, pedimos direção, pedimos sabedoria, pedimos discernimento. Pedimos olhos espirituais para enxergar oportunidades onde antes só víamos problemas. Talvez você esteja se sentindo fraco, mas a fraqueza não é um obstáculo para Deus. Na verdade, muitas vezes é exatamente nela que o poder dele se manifesta. Deus não se impressiona com a nossa autossuficiência, mas se move com a nossa dependência. Faça aquilo que só Ele pode fazer. Antes de enfrentar este dia, você precisa lembrar que não está atrasado na sua vida. O relógio de Deus não funciona segundo a ansiedade humana. Aquilo que parece demora para você pode ser livramento. Aquilo que parece silêncio pode ser preparação. Nem tudo que ainda não aconteceu é a ausência de Deus. Muitas vezes é apenas o tempo certo sendo respeitado. Respire mais uma vez. Nem todas as respostas virão agora, mas existe algo que pode acontecer neste momento. Você pode escolher confiar. E confiar não é ignorar a realidade. É decidir não permitir que ela roube sua fé. Hoje, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o primeiro passo com Deus. Um dia entregue nas mãos dele não se torna automaticamente fácil, mas se torna suportável, leve e cheio de propósito. Presença. Mesmo quando há silêncio, existe cuidado. Antes de enfrentar este dia, permita que a sua alma seja lembrada de uma verdade simples, mas poderosa. Deus já está no amanhã. Ele já conhece cada detalhe do que você ainda teme. Ele já sabe quais portas se abrirão, quais caminhos se fecharão e quais livramentos acontecerão sem que você perceba. Nada pega Deus de surpresa. Se você sente insegurança, entregue também. Se você sente raiva, frustração, tristeza ou confusão, não esconda. Deus não exige palavras bonitas, ele responde corações sinceros. Você não precisa impressioná-lo. Precisa apenas se aproximar. Talvez você esteja lutando com pensamentos que ninguém vê, pensamentos de desistência, de cansaço extremo, de vontade de sumir por um tempo. E Deus não se afasta da sua fragilidade, Ele se aproxima dela. Antes de enfrentar este dia, escolha não caminhar apressado demais para ouvir Deus. Muitas respostas não vêm no barulho, mas na quietude. Muitas direções não vêm no desespero, mas na rendição. Às vezes, o maior milagre da manhã não é a mudança das circunstâncias, mas a mudança do coração. Existe uma paz que o mundo não pode oferecer. A aprovação das pessoas. É essa paz que Deus deseja derramar agora sobre você. Uma paz que guarda a mente, acalma o coração e sustenta mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Talvez hoje você precise ser lembrado de que não é o que aconteceu ontem que define o seu dia. Ontem pode ter sido difícil, frustrante ou doloroso, mas hoje é uma nova oportunidade. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. De o fazer hoje. Antes de enfrentar este dia, permita que Deus alinhe seus pensamentos. Nem toda voz que passa pela sua mente merece atenção. Nem todo medo é aviso. Nem toda preocupação é real. Muitas vezes, aquilo que mais nos assusta nunca chega a acontecer. Mas o desgaste emocional acontece como se fosse real. Por isso, entregar o dia a Deus é também proteger a mente. Há decisões que você não deve tomar sob pressão. Precisam ser enfrentadas agora.
Quando Deus governa o dia, Ele também ensina quando agir e quando esperar. Talvez você esteja pedindo clareza. Talvez esteja pedindo uma direção específica. Talvez queira apenas sentir que Deus está perto. Saiba de uma coisa: Ele está, mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe, mesmo quando tudo parece comum demais. A presença de Deus não depende da nossa emoção. Quem desiste, mas como quem confia. Não como quem perde, mas como quem entrega nas mãos certas. Há um descanso disponível para quem aprende a confiar. E agora, com o coração mais calmo, com a mente mais silenciosa e com a alma mais aberta, nós vamos entrar em oração. Não uma oração apressada, não uma oração automática, mas uma oração profunda, sincera e viva. Oração à presença de Deus. Se esta oração está falando com você até aqui, escreva nos comentários: eu confio. Isso não é apenas uma palavra, é uma declaração espiritual. E se esta mensagem tem abençoado sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar começando seus dias na presença de Deus. Agora, feche os olhos se puder, respire fundo mais uma vez e permita que o Senhor conduza este momento. Coração aberto e com a alma necessitada. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer pedido ser feito, nós reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos que Tu és Deus acima de tudo, soberano sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre aquilo que entendemos e também sobre aquilo que não conseguimos compreender. Nada foge do Teu controle. Nada acontece sem que o Senhor permita. Do Teu cuidado. Pai, nós não queremos começar este dia na força do nosso próprio braço. Não queremos caminhar sustentados apenas pela nossa capacidade, pela nossa lógica ou pela nossa experiência. Quantas vezes tentamos controlar tudo e acabamos exaustos? Quantas vezes tentamos antecipar respostas e nos afogamos em ansiedade? Hoje, nós escolhemos parar, escolhemos entregar. Neste momento, Senhor, visita cada coração que está ouvindo esta oração. Tu conheces as dores que não foram compartilhadas. Tu conheces os medos que ninguém vê. Tu conheces os pensamentos que surgiram durante a madrugada, as preocupações que roubaram o sono, os sentimentos que se acumulam quando o silêncio chega. Nada disso te é oculto. Antes mesmo que uma palavra chegue à nossa boca, Tu já a conheces por inteiro. Leve, um peso emocional, espiritual e até físico. Pessoas que se sentem cansadas sem saber exatamente o porquê. Pessoas que sorriram ontem, mas choraram sozinhas durante a noite. Pessoas que estão funcionando por fora, mas se sentem quebradas por dentro. Senhor, alcança agora esses corações com a Tua paz. Nós declaramos que este dia não será governado pelo medo, não será dirigido pela ansiedade. Nos convencer de que tudo vai dar errado. Nós colocamos este dia debaixo da Tua autoridade. Que cada passo seja guiado por Ti. Que cada decisão seja iluminada pela Tua sabedoria. Que cada palavra dita seja filtrada pelo Teu Espírito. Pai, se existe confusão na mente, nós pedimos clareza. Se existe inquietação no coração, nós pedimos descanso. Se existe tristeza escondida, nós pedimos consolo. Que não vem de Ti. Tudo aquilo que tem nos oprimido, tudo aquilo que tem nos sobrecarregado, tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença, nós entregamos aos Teus pés. Senhor, muitos começam o dia já esperando o pior, já antecipando fracassos, já se preparando emocionalmente para a dor. Mas hoje nós escolhemos algo diferente. Escolhemos confiar que o Senhor vai à nossa frente. Abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Nós não sabemos o que nos espera nas próximas horas, mas sabemos quem caminha conosco. E isso é suficiente.
Ainda que surjam desafios, ainda que apareçam obstáculos, ainda que o dia não saia como planejado, nós descansamos na certeza de que nada poderá nos separar do teu amor. Pai, guarda nossa mente contra pensamentos de derrota que alimentamos, pensamentos de incapacidade, de insuficiência, de comparação, de medo do futuro. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda mentira que tenta se levantar contra a verdade da tua palavra. Substitui agora pensamentos de medo por confiança, pensamentos de escassez por fé, pensamentos de fracasso por esperança. Oportunidade de ver a tua graça se manifestar. Senhor, se houver decisões importantes a serem tomadas hoje, nós pedimos discernimento. Que não sejamos guiados pela pressa, nem pela pressão, nem pela emoção do momento. Que possamos ouvir a tua voz, mesmo em meio ao barulho. Dá-nos sensibilidade espiritual para reconhecer quando devemos agir e quando devemos esperar. Há batalhas que não são vencidas com força, mas com sabedoria. Avançar é obedecer, e outros em que recuar é proteção. Por isso, Pai, dirige cada passo. Nós pedimos também proteção. Proteção sobre nossa saída e nossa entrada. Proteção sobre nossos caminhos. Proteção sobre nossas decisões. Proteção contra acidentes, armadilhas, palavras mal intencionadas e todo tipo de mal visível ou invisível. Íamos se não fosse a tua mão. Senhor, protege nossos relacionamentos hoje. Que não sejamos instrumentos de conflito, mas de paz. Que não sejamos rápidos para responder com dureza, mas prontos para ouvir com amor. Livra-nos de discussões desnecessárias, de palavras ditas no impulso, de atitudes que geram arrependimento. Se alguém nos ferir hoje, dá-nos maturidade para não revidar. Dá-nos domínio próprio para permanecer em paz. Que o teu Espírito governe nossas reações. Pai, há pessoas que estão começando este dia preocupadas com o sustento, com o trabalho, com as finanças, com contas, com responsabilidades que parecem pesadas demais. Tu és o Deus que provê, nada falta àqueles que confiam em ti. Mesmo quando os números não fecham, o Senhor continua sendo fiel, abre portas de provisão. Administrar com sabedoria aquilo que colocas em nossas mãos. Livra-nos da ansiedade do amanhã e ensina-nos a viver um dia de cada vez. Senhor, fortalece agora aqueles que se sentem fracos. Há pessoas que chegaram ao limite das forças, pessoas que têm feito o possível, mas ainda assim sentem que não é suficiente. Derrama novo ânimo, renova as forças como a da águia. Sustenta quem já não consegue caminhar sozinho. Luz, quando o coração estiver pesado, sê o descanso. Pai, se hoje houver lágrimas, que não sejam lágrimas de desespero, mas de alívio. Se houver silêncio, que não seja abandono, mas confiança. Se houver espera, que não seja angústia, mas fé. Nós declaramos que este dia está consagrado ao Senhor. Cada detalhe, cada encontro, cada conversa, cada oportunidade. Nada será desperdiçado. Nos a perceber os pequenos milagres, o livramento que não vimos, a porta que se fechou por proteção, o atraso que nos poupou de algo maior, a mudança de planos que foi, na verdade, cuidado. Pai, nós escolhemos confiar em Ti não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando não entendemos o caminho. Porque fé não é compreender tudo, é descansar, mesmo sem entender. Que toda ansiedade seja substituída por paz, que toda inquietação seja silenciada, que toda opressão seja quebrada, que o Teu Espírito envolva este ambiente agora. Que este dia comece diferente, que comece leve, que comece em paz, que comece com esperança. E enquanto esta oração continua, nós sabemos que algo já está mudando. Não necessariamente ao redor, mas dentro. Permaneça aqui,
não se apresse. Ainda há mais que Deus deseja ministrar ao seu coração. Pai amado, enquanto este dia se aproxima e o mundo lá fora começa a despertar, nós permanecemos aqui na tua presença, porque sabemos que nada é mais importante do que começar o dia alinhados contigo. Há batalhas que não são visíveis aos olhos humanos, mas são reais no mundo espiritual. Mas em pensamentos, emoções e decisões silenciosas que moldam todo o curso do nosso dia. Muitas vezes acordamos sem perceber que a maior guerra não acontece ao nosso redor, mas dentro de nós. Uma guerra entre fé e medo, entre confiança e ansiedade, entre esperança e desânimo. E se não cuidarmos do nosso interior logo pela manhã, o dia inteiro pode ser influenciado por aquilo que entrou primeiro em nossa mente. Desde agora, que nenhuma palavra de derrota encontre espaço, que nenhuma lembrança dolorosa ganhe autoridade, que nenhuma voz contrária à tua verdade tenha poder sobre nós. Que nada vai mudar, que o problema é grande demais, que já tentamos de tudo e não funcionou. Quantas vezes esses pensamentos surgem antes mesmo de sairmos da cama? Mas hoje nós nos levantamos com uma declaração diferente. Nós declaramos que a nossa esperança não está no que vemos, mas em quem governa todas as coisas. Senhor, fortalece agora aqueles que estão enfrentando lutas internas intensas. Pegam feridas antigas, palavras duras, rejeições do passado, traumas que ainda ecoam na mente. Que o teu amor alcance agora cada lugar ferido. Há corações que ainda sangram por experiências que nunca foram curadas. Há pessoas que vivem no presente, mas continuam presas ao ontem. Em nome de Jesus, que toda corrente emocional seja quebrada agora. Pai, traz cura onde há culpa. Muitos se levantam todos os dias carregando arrependimentos profundos, erros antigos e escolhas que gostariam de apagar. Mas a tua palavra diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não caminhamos presos ao passado quando somos alcançados pelo teu perdão. Ensina-nos a perdoar a nós mesmos. Ensina-nos a aceitar a tua misericórdia. Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, remove agora toda a opressão espiritual. Tudo aquilo que tem tentado roubar a alegria, a esperança e a paz. Toda a sensação constante de peso, de tristeza sem causa aparente, de desânimo persistente. Nós declaramos liberdade sobre cada mente agora. Que o teu Espírito sopre vida onde havia cansaço, que sopre esperança onde havia desânimo, que sopre fé onde havia dúvida. Abraça aqueles que se sentem sozinhos. Há pessoas ouvindo esta oração que sentem que ninguém realmente as entende. Mas tu conheces profundamente cada lágrima, cada pensamento e cada oração silenciosa feita no escuro. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que se importa. Senhor, fortalece também aqueles que estão enfrentando batalhas externas, diagnósticos médicos, decisões judiciais, portas fechadas que parecem injustas. Nada disso está fora do teu alcance. Mesmo quando o cenário parece impossível, tu continuas sendo o Deus do impossível. Mesmo quando não vemos saída, tu crias caminhos no deserto. Mesmo quando tudo parece perdido, tu ainda escreves histórias de redenção. Pai, nós te pedimos que cubras este dia com tua presença. Atenção, o Senhor leve calma. Onde houver confusão, leve clareza. Onde houver desordem, leve direção. Que as nossas palavras hoje sejam cheias de graça. Que nossas atitudes reflitam o teu caráter. Que nossas decisões honrem o teu nome. Que possamos ser luz mesmo sem perceber. Senhor, guarda-nos da pressa que nos faz errar. Guarda-nos da impulsividade que nos leva ao arrependimento. Reconhecendo que precisamos de ti em tudo. Pai, há pessoas que estão ouvindo esta oração com o coração apertado, sentindo que estão por um fio.
Talvez ninguém saiba, talvez ninguém perceba, mas tu sabes. Em nome de Jesus, que toda vontade de desistir seja substituída por esperança renovada. Que o teu Espírito traga vida abundante agora. Que cada batida do coração seja um lembrete de que ainda há propósito. Pai, mesmo quando não entendemos o porquê das lutas, escolhemos confiar no teu caráter. Porque o Senhor é bom, mesmo quando o caminho é difícil. O Senhor é fiel, mesmo quando tudo parece instável. Nós declaramos que este dia não será marcado pelo medo, mas pela fé. Não será governado pela pressa, mas pela paz. Não será dominado pelo desespero, mas pela confiança. Silenciosos e respostas inesperadas. Que nada nos falte, que nada nos roube a paz, que nada nos afaste da tua presença. E enquanto caminhamos neste dia, lembramos que não estamos sozinhos. O Deus que começou esta oração conosco continuará conosco até o final do dia. Não com pressa, não com ansiedade, não com medo do que ainda precisa ser feito hoje, mas com o coração rendido. Porque quando nos rendemos à tua presença, algo poderoso acontece dentro de nós. O barulho diminui, a confusão perde força, o peso começa a sair dos ombros, e aquilo que antes parecia impossível passa a ser apenas mais um dia entregue em tuas mãos. Mas confiamos plenamente em quem caminha conosco. Não conhecemos todas as respostas, mas conhecemos o Deus que sustenta todas as coisas. Não temos controle sobre tudo, mas pertencemos àquele que governa o tempo, o ontem, o hoje e o amanhã. Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti cada preocupação que tentou nos dominar, cada pensamento repetitivo, cada medo escondido, cada insegurança silenciosa. E desta oração, do mesmo jeito que entramos, queremos sair mais leves, mais confiantes e mais conscientes de que o Senhor está no controle. Se este dia trouxer desafios, que não nos falte fé. Se trouxer decisões, que não nos falte sabedoria. Se trouxer lágrimas, que não nos falte consolo. Se trouxer espera, que não nos falte paciência. Que em tudo possamos lembrar que o Senhor permanece fiel. Ensina-nos a confiar passo a passo. Ensina-nos a descansar mesmo enquanto caminhamos. Porque a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza da tua presença. Que hoje possamos perceber os pequenos sinais do teu cuidado. O livramento silencioso. A palavra certa no momento exato. A paz que surge sem explicação, o atraso que se transforma em proteção, o caminho diferente que evita uma dor maior. Ação contra o desânimo, guarda a nossa mente contra a dúvida, guarda os nossos olhos contra aquilo que nos afasta de Ti, que não sejamos distraídos pelas preocupações desta vida a ponto de esquecermos quem és Tu. Que hoje possamos caminhar com confiança, mesmo sem garantias visíveis. Que possamos avançar com fé, mesmo sem entender tudo. Que possamos sorrir, mesmo quando o coração ainda está em processo de cura. Uma arma forjada prosperará. Declaramos que o medo não terá domínio. Declaramos que a ansiedade não governará. Declaramos que a paz de Cristo guardará nossa mente e nosso coração. Nós recebemos agora a tua paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que permanece mesmo quando o mundo insiste em nos apressar. Lidar com pessoas difíceis, ao enfrentar decisões importantes e até nos momentos de silêncio. Que ela seja o nosso refúgio durante todo este dia. Pai, se alguém que ouve esta oração se sente fraco, nós declaramos força. Se alguém se sente confuso, declaramos direção. Se alguém se sente sozinho, declaramos presença. Se alguém se sente perdido, declaramos propósito. Que cada palavra plantada agora gere frutos de fé, confiança e descanso interior.
Nós escolhemos confiar, escolhemos descansar, escolhemos entregar, porque sabemos que o Senhor cuida de nós com amor perfeito. E assim, Pai, antes de enfrentar este dia, nós o colocamos completamente em Tuas mãos. Que seja um dia guardado, direcionado e sustentado pelo céu. Agradecemos não apenas pelo que fará, mas por quem Tu és. Te agradecemos porque não caminhamos sozinhos. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva nos comentários amém para declarar sua fé. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas e se inscreva no canal para continuar começando seus dias na presença de Deus. Guarde e te conceda um dia cheio de paz.